Boa tarde, meus queridos alunos. Eu voltei para a gente relembrar um pouquinho sobre a questão de ângulos e vistas. O que vem a ser ângulos? O ângulo, gente, é a região formada entre duas semirretas. Então, pensa aqui, olha, semirreta tem início e não tem fim. Então, aqui, ó, início em O, e ela é infinita, setinha que faz infinita, vamos supor que é o ponto A, né? Isso é uma semirreta. Agora, outra semirreta com a mesma origem em O, e por ela passa o ponto B. Então, o que vem a ser ângulo? Ângulo vai ser a região interna entre essas duas semirretas. Então, essa região aqui, ó, a gente chama de ângulo, tá? Então, esse espaço aí criado entre as duas semirretas, essa é a definição de ângulo. Mas uma outra definição de ângulo que a gente tem também é a questão do giro. Presta atenção no ponteiro de um relógio. Quando eu tenho o relógio, né? E lá tem um ponteiro e ele gira no sentido horário, ó, ele vai vir pra cá. Então, ó, ele vai ficar aqui, não vai? Em certa hora ele não vai parar aqui? Então, esse caminho que ele percorreu aqui, ó, me dá a noção de ângulo, como se ele tivesse percorrido um ângulo. Então, aqui, ó, o ponteiro, ele fez 1/4 da volta. Porque presta atenção aqui no círculo, no relógio dividido em 4 partes iguais, né? Então, ó, se o ponteiro tá aqui e ele caminha até aqui, ó, ele fez 1/4 da volta. Agora, se ele fizesse meia volta, ó, ele estaria, né? Vamos supor que a posição inicial fosse aqui. Aí ele viria até aqui, ó. Então, o que ele formou aqui? Um ângulo, né? Um novo ângulo, e esse ângulo, ele se refere a meia volta. Então, gente, o ângulo tem que estar bem definido, que a representação de um ângulo, ela é feita pela região interna entre duas semirretas. Essa região interna se denomina ângulo. Então, eu tenho 1/4 de volta, né? Um ângulo que representa 1/4 de volta, o ângulo que representa meia volta. Se eu andasse com o meu ponteiro, tudo, né? Desse a volta inteira, meu ponteiro ia vir aqui e parar aqui. Então, eu teria um ângulo completo, tá? Então, essa é a noção que a gente tem que ter de ângulo. O que é o ângulo? O ângulo é a região interna entre duas semirretas. Como que eu vou representar isso matematicamente falando? Então, aqui, olha, origem em O, semirreta OA, semirreta OB. Então, presta atenção, o ângulo é o ângulo O, né? Então, eu represento a letra da origem, né? Do vértice do ângulo, né? Com acento circunflexo. Ou eu posso representar assim, ó, ângulo AOB. AOB. O acento, tá vendo? Significa que lá no vértice O é onde está traçado o ângulo. Ou então o contrário, ó. BOC. Essas são as formas de representar matematicamente falando. Quando eu falar com você assim, o ângulo O, ou o ângulo AOB, ou o ângulo BOC, você sabe que é mais ou menos isso aqui, né? Que eu estou falando com você. Essa medida aqui, futuramente a gente vai dar para ela um valor. Vai ser aquele momento onde que a gente vai
usar um instrumento de medida. O instrumento de medida para ângulos é o transferidor, né? Que é aquela reguinha que nós compramos no início do ano, que muita gente comprou meia volta e outras pessoas compraram ela inteira, a volta toda. Então, aquele instrumento ali que vai ser usado para calcular a medida desse ângulo. Mas isso é assunto para uma outra aula. Agora, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a questão de vista. A vista é a visão. A visão que a gente tem das coisas. O ângulo que você está olhando, na posição que você está olhando, você vê o objeto de determinada forma. Por exemplo, eu estou, nessa posição, olha para vocês verem o carrinho. Você está olhando para o carrinho de frente. Então, se você fosse fazer o desenho para mim do que você está vendo, você ia desenhar a frente do carro, com os dois faróis, né? Com esse detalhe aqui. Agora, se você estivesse olhando para ele de trás, de lado, né? Na lateral, qual seria o desenho que você ia fazer? Né? O que a gente está enxergando aqui? Nós não estamos enxergando mais os faróis, tá vendo? Só duas rodas, né? A lateral do carrinho. E se eu colocasse meu carrinho no chão e olhasse de cima, né? De forma superior, né? Então, qual é a visão que eu estou tendo aqui, né? A visão que eu vou ter ao olhar o superior é o quê? Esse detalhe, né? O capô do carro, o volante, né? A carroceria, né? Então, essa é a questão da visão, da vista. Em que sentido que eu estou vendo? Por exemplo, o cubo mágico. Olha o meu cubo mágico. Se você falar para mim dessa posição, que é a posição de frente, né? Vamos considerar que essa aqui é a frente do meu cubo mágico. Eu tenho um quadradinho laranjado, um vermelho, um branco, um azul, um amarelo, um vermelho, um amarelo, um azul e um branco. Essa seria a visão frontal. E a visão lateral do meu cubo mágico? Aqui, olha, são outras cores, né? Eu já tenho, olha, um amarelo, branco, amarelo, amarelo, vermelho, amarelo, laranja, azul e verde. E vermelho. E a minha visão superior, né? A visão superior seria olhar de cima para baixo. E olha o que eu tenho aqui na visão superior. O meu cubo mágico todo em verde. Então, para cada lado que você olha, você identifica uma visão diferente. Vai determinar a posição que você está olhando. Se você está olhando frontal, que é de frente, ou se você está olhando lateral, ou se você está olhando superior. Beleza? Então, essa é a noção que a gente tem que ter de vista. Por exemplo, olha, a caixinha de sabonete. Olha a caixinha de sabonete fechada com sabonete aqui dentro. Olha aqui, se você estiver olhando nesse sentido, olha qual que é a imagem que a gente está vendo, né? Essa aqui seria a visão frontal. Se eu fosse usar a lateral, né? E se eu fosse usar a visão superior, né? Qual a figura eu estaria enxergando? Agora, se eu pegasse aquela caixinha e desmanchasse ela, eu ia estar planificando aquela caixa. Então, quando você ouvir falar em planificação, é isso aqui, ó. Essa caixinha é isso aqui, ó. É essa figura. No plano, olha lá, olha. É uma figura plana. Olha aqui as abas que são usadas para montar a caixinha. Então, gente, cada figura, cada sólido geométrico, cada objeto, a gente tem uma visão diferente quando ele é planificado.
Presta atenção se você tem uma latinha de milho. Olha a latinha de milho. Geralmente a latinha de milho não é assim? A latinha de milho nada mais é que um cilindro, né? Então, se eu fosse planificar essa latinha de milho, eu fosse abrir ela todinha, qual que é a figura que eu ia ter? Eu ia ter um retângulo, que seria o corpo da minha lata, e teria a tampa e o fundo, né? A tampa e o fundo são círculos. Olha lá. Tá vendo? Então, isso aqui seria a planificação da latinha de milho. Então, a gente tem que prestar muita atenção no que está sendo pedido, né? De qual que é a posição que eu estou vendo isso. A latinha fechada ou a latinha planificada? Estou tendo uma visão superior, uma visão lateral, tá? Então, corre lá e dá uma olhadinha nas atividades, tá? Beijo e até a próxima!